Oi, eu sou a Jota. Oi, eu sou a Fernanda e esse é o Câmera na Mão. Aqui a gente vai ver um pouco do que acontece no Cinema Independente de Vitória da Conquista. No programa de hoje tem cinema novo, a Mostra Cinema Conquista e um pouco da história do curso de cinema da UESB. E a gente ainda vai conhecer um curta animado conquistense inspirado na obra de Luiz Gonzaga e um longa-metragem que fala sobre o nosso famoso biscoito de polvilho. E para começar, a gente tem uma matéria sobre a Mostra Universitária da UESB, que aconteceu recentemente e reuniu trabalhos de vários cineastas da região. A Fernanda foi lá e trouxe algumas informações sobre esse evento, como a gente confere agora. Aconteceu entre os dias 10 e 11 deste mês a Mostra Audiovisual Universitária. Em seu 5º ano, a mostra reuniu produções de estudantes, amadores e profissionais. A MAU, como é apelidada carinhosamente, é um espaço de exibição da produção audiovisual da cidade e região dentro da universidade, recebendo também trabalhos de todo o Brasil. Entre esses trabalhos está o curta de Diego, que veio de Jequié para apresentá-lo. A gente não tem esse tipo de evento, esse tipo de movimento ligado ao audiovisual aberto ao público geral na região e vi a oportunidade aqui próximo de Conquista. Não, tem que fazer algum esforço para trazer o material para cá, né? Luiz Henrique, que já teve uma produção sua selecionada em Festival Internacional de Lisboa, também está participando da mostra. Na época, o estudante teve que arcar com as despesas, contando com o apoio de amigos e parentes para financiar a viagem a Portugal. Luiz comenta a falta de suporte que é na cultura em Conquista. A gente batalhou mesmo para conseguir angariar fundos para ir para lá, para fazer a viagem. E no resultado, com a ajuda muito de família, amigos, um apoio de uma galera que considera a gente como essa viagem importante para nós, a gente conseguiu ir para lá. Uma cidade como Vitória da Conquista tem uma história no cinema, uma história na cultura, e não tem um apoio para música, não tem apoio para dança, para artes plásticas, para as intervenções urbanas, para o próprio cinema. É um absurdo isso acontecer, entendeu? As dificuldades não são enfrentadas apenas por alunos. Morgana, que faz parte da coordenação da mostra, nos conta que a ausência de financiamento é o maior obstáculo. Nós temos uma dificuldade de capacitação técnica da produção da mostra, embora a produção ela esteja sempre estagiários do curso de cinema da universidade, mas algumas dificuldades de equipamentos aqui, né, de computadores. A mostra ela não é financiada. Nosso material de divulgação impresso ele deixa muito a desejar. Então, nós temos a internet, que tem sido um bom recurso de divulgação da mostra. Apesar das dificuldades, a mostra tem se consolidado no cenário audiovisual do país. Neste ano, 18 vídeos fizeram parte da programação e a tendência para as próximas edições é aumentar ainda mais. O objetivo é fazer circular a produção independente, alcançando a comunidade em geral. A MAU fortalece a discussão e a formação do cinema na região, dando chance para quem quer participar, já que é aberto para toda a população, além de evidenciar a cultura da cidade e estimular seu desenvolvimento. Como eu trabalho com a arte também, eu já venho acompanhando esse movimento, que eu já morei aqui em Conquista há um tempo atrás, eu resolvi aparecer para me atualizar do que vem acontecendo na cidade, que eu senti muita falta disso no momento que eu fiquei longe. Não procuramos mais Deus, somos Deus, somos o mundo, matamos e morremos por ele. Aproveitando que a gente viu um pouco sobre a Mostra Audiovisual Universitária, vamos saber mais sobre a Mostra Cinema Conquista? Então, para esse ano está na programação 47 filmes brasileiros, entre eles longas, curtas e médias metragens. Pois é, a nossa repórter Lu Rosário conversou com o Esmão Primo, que é coordenador da mostra, e ele falou um pouco do que a gente vai ter nessa edição do evento. Estamos aqui com o Esmão, coordenador da mostra, que vai nos falar um pouco sobre o assunto. Esmon, a proposta inicial da Mostra de Cinema Conquista já incluía a questão do cinema independente aqui da cidade? Sim, a gente desde quando a gente tem a ideia de fazer a mostra a partir de 2003, né? E a mostra nasce em 2004, em março, que desde lá que já tem sim vídeos, né? Então, quando a gente fez a primeira mostra em 2004, já tinham alguns vídeos de alunos de curso, seja de Salvador, seja de alguma outra universidade, ou seja daqui mesmo. E a partir daí, todos os anos teve algum filme da cidade e principalmente da região e também
de Salvador ou de escolas de cursos de comunicação ou cinema. Quando você coloca um filme onde você está falando da sua região, da sua cidade, do seu povo, lógico que o público quer ver a sua cara aí na tela, né? E em relação à mostra de cinema deste ano, já tem alguma coisa que você pode adiantar para a gente em relação a isso? Temos um curta de Glauber Lacerda, e eu não vou dizer os nomes dos curtas, porque isso fica para quando vocês verem, né? Tem um outro curta do professor Rogério, e se não me engano, tem outros filmes daqui. A Mostra Cinema Conquista deste ano inclui trabalhos de alguns cineastas daqui de Vitória da Conquista. Pois é, inclusive a produção cinematográfica da cidade ganhou muito com a implementação do curso de cinema e audiovisual. Vários trabalhos já foram produzidos desde sua chegada. A Patrícia traz mais informações pra gente. Vamos ver? Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha. No entanto, até pouco tempo atrás, a cidade ainda não contava com um curso superior de cinema. Mas, atualmente, a UESB já disponibiliza o curso para que alunos como Anderson possam realizar seu sonho de criança. Desde pequeno, eu sempre gostei de filme, assistir filme e saber o que acontecia por trás dos bastidores. Como era feito, como era produzido, como era escrito, como é que era toda a produção do cinema. Aí eu resolvi fazer o curso de cinema porque eu quero me tornar um cineasta. Rayane também é aluna do curso e está prestes a se formar. Sobre o mercado de trabalho, ela afirma que é um pouco preocupante, mas nada que a paixão pelo cinema não compense. Gente, é complicado, porque o mercado de trabalho é complicado para cinema aqui em Conquista. Então, assim, o que eu pretendo trabalhar no momento é com animação, né? Você pode trabalhar em casa, mandar o projeto para fora, tudo mais. Eu acredito que não é tão bom quanto a gente imagina. Entendeu? Se a gente quer ganhar um pouco mais de dinheiro, acho que a gente tem que ir para fora, ou então montar a sua própria produtora, que a gente não tem dinheiro para isso agora, né? Então, é bom fazer uns trabalhos independentes e tal, e depois ir para fora, né? O curso de cinema foi implantado na UESB há cerca de 6 anos. Os alunos formados podem atuar em diversas áreas, desde produção, passando por edição e montagem, até a direção. A professora Milene foi uma das fundadoras do curso. Apesar de Vitória da Conquista ser a terra de Glauber Rocha, não foi tão fácil assim trazer a graduação para os conquistenses. Juntando, né, a trajetória da cidade, que é uma trajetória que justificasse a implantação de um curso na cidade, porque à primeira vista pode parecer estranho para muita gente que uma cidade do interior do Brasil, da Bahia, né, no sertão da Bahia, tivesse interesse, mesmo que fosse a cidade de Glauber Rocha, em estruturar um curso de formação, um bacharelado em cinema e audiovisual. Então, para muita gente pareceu estranho e pouco ponderável dentro da própria universidade, mas foi o que aconteceu. Então, a gente estruturou um projeto, pesquisamos uma série de cursos que já estavam em implantação, inclusive trouxemos professores da Universidade Federal Fluminense para cá, discutimos a estruturação desse curso, as potências que a cidade tinha, e no âmbito do audiovisual hoje você pode produzir em qualquer lugar. O que é mais difícil efetivamente para a estruturação de um curso é a formação do seu quadro docente. Muito da forma atual de fazer cinema tem sua origem nas obras de Glauber Rocha, que é até hoje reverenciado nacionalmente. A gente vai ver agora uma matéria que mostra a relação do cinema novo feito por Glauber Rocha e outros cineastas da época com o cinema independente de hoje em dia. Antônio das Montes. Quando fazer cinema era sinônimo de gastar dinheiro, jovens brasileiros descobriram que podiam levar seus espectadores aonde quisessem, com apenas uma câmera e algumas ideias na cabeça. Com isso nasceu o cinema novo. O cinema novo foi digamos assim, uma escola cinematográfica que houve no Brasil na virada dos anos 50 para os anos 60. Teve ecos também nos anos 70, 80, forte, e até hoje. Basicamente eram jovens cineastas, né, num período em que o cinema ainda ocupava o lugar de um dos principais meios de entretenimento e de comunicação de massa do país e do mundo. E esses jovens, eles tinham um projeto, como fala do próprio Cacá Diegues. Cacá Diegues dizia de uma maneira um pouco irônica que
eles não eram muito pretensiosos. Eles só queriam mudar o cinema nacional, para o cinema nacional mudar o cinema mundial e para o cinema mundial mudar o mundo. Como no cinema novo, com a distância das grandes produções, artistas independentes procuram novas formas e padrões de fazer cinema. Não bastava contar uma história mais, não é qual história se conta, é como se conta essa história. E não é só a mensagem do filme que é interessante, mas também a forma como você faz um espectador olhar diferente para a realidade, com novos tipos de enquadramento, novos tipos de planos, que, de alguma maneira, como isso veio refletir no cinema novo, por exemplo, foi numa tentativa de descolonização do olhar do espectador brasileiro. Se depender de quem gosta da sétima arte, o sonho de Glauber Rocha e seus amigos continuará vivo. Mais que nunca, basta ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Essa frase, eu acho que hoje ela nunca esteve tão atual. Tão atual. Eu acho que assim, nunca se viu tanta câmera na mão. Câmeras de celular, câmeras portáteis, fotográficas, que filmam. E eu não tenho dúvidas de que uma boa ideia, mais do que uma grande técnica, que faz um grande filme. A matéria que a gente viu agora passou um trechinho de Amoras, um filme feito aqui em Conquista por 2 ex-alunos do curso de cinema da UESB, o Cornélio Cunegundes e a Patrícia Moreira. E essa mesma Patrícia é quem assina a direção de O Homem que Cantou as Aves do Sertão, curta animado conquistense que foi inspirado na obra de Luiz Gonzaga, que já foi premiado em diversos festivais. A Patrícia falou com a gente sobre essa produção e sobre a visão dela sobre o cenário cinematográfico local. As aves cantadas por Luiz Gonzaga foram a inspiração para Patrícia Moreira na criação da animação O Homem que Cantou as Aves do Sertão. E essa ideia ela surgiu em 2012, quando ocorreu o centenário de Luiz Gonzaga. Então ele trata da musicalidade de Luiz Gonzaga e das aves que fazem parte da música dele. Patrícia conta ainda que as dificuldades são grandes para quem quer produzir cinema independente no interior da Bahia. É um lugar muito difícil você fazer cinema sem recurso, você fazer cinema sem apoio. Uma animação toda em recorte, ela foi desenhada, cada pássaro foi desenhado, então foram média de 1.200 desenhos, todos feitos à mão. Foram mais ou menos uns 90 dias para poder executar e depois mais uns 30 para poder fazer a edição, finalizar, né? E mesmo assim, com muita dificuldade, porque até então a gente não tinha feito nada parecido. E toda a parte da trilha sonora também ela foi criada, porque na época a gente não podia utilizar a obra de Luiz Gonzaga. Aliás, hoje é muito difícil você utilizar por conta dos direitos autorais. Para a cineasta, as dificuldades aumentam quando há uma mulher no comando da produção. A mulher no cinema, historicamente, ela é, por percentagem, por quantidade, por questões técnicas, ela quase não está. Quando você ouve falar de cinema, você ouve falar de um grande diretor, você ouve falar de um homem, você não ouve falar de uma mulher. Mas assim, a gente acaba vencendo muito disso a partir do momento que a gente ganha um prêmio, a partir do momento que a gente tem visibilidade, né? A partir do momento que a gente coloca a nossa cara e mostra, olha, isso aqui foi o que dirigi, isso aqui foi o que fiz, isso aqui foi o que produzi. Apesar disso, a animação não para e ela pretende continuar produzindo. Apesar das dificuldades, nós temos feito independente, né? Então, assim, mesmo passando por vários problemas, a gente continua fazendo. A programação da Mostra Cinema Conquista desse ano incluiu O Sal da Terra, um documentário sobre o fotógrafo Sebastião Salgado, que foi até indicado ao Oscar desse ano. E vai passar outro documentário sobre fotografia. Vai ser sobre o fotógrafo conquistense JC da Almeida. A direção ficou por conta do Rogério Luiz Oliveira, que é professor do curso de cinema aqui da UESB.
A gente vai ver agora um pouco sobre como foi a experiência de fazer esse doc. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Bom, o JC da Almeida, uma fotossíntese, é um segundo trabalho de uma série, né, que a gente está realizando, que é dedicada a fotógrafos, né, fotógrafos que não são tão conhecidos. E o JC da Almeida é um trabalho dedicado a um fotógrafo, né, acho que já faz parte da cultura conquistense, até do folclore conquistense, pelo seu jeito muito autêntico de lidar com as coisas, de fazer as coisas, de lidar com a própria fotografia, né? Você espera algum retorno, pelo menos do público, né, após a mostra? Sempre espera, né, de uma forma muito especial a repercussão do trabalho ou como o trabalho vai ser recebido quando a gente exibe o trabalho na nossa casa, né? E não à toa, os nossos trabalhos até agora, a gente tem começado a vida dele de exibições na Mostra Cinema Conquista, né? Um espaço que é muito representativo, muito importante para a gente que lida com audiovisual aqui em Vitória da Conquista, né? Começar exibindo na Mostra Cinema Conquista é uma tentativa de começar com o pé direito, né? A vida do nosso trabalho. Roberto Jafé é um cineasta conquistense que reside atualmente em Pernambuco. Ele está dirigindo um longa-metragem que foi rodado aqui na nossa cidade, que tem como pano de fundo o ciclo do biscoito de polvilho. Segundo o Roberto, logo que ele saiu de Conquista, ele sempre levava o biscoito para vários lugares e fazia bastante sucesso. Daí ele sempre teve o desejo de ver nas telas de cinema esse produto que é uma tradição conquistense. E assim nasceu a ideia de Viva o Polvilho Brasileiro, que é o tema da matéria do AJ. Vamos ver? O biscoito de polvilho, um dos produtos mais característicos de Conquista, em breve deve estar nas telas de cinema. É que Viva o Polvilho Brasileiro, longa-metragem rodado por aqui no início do ano, promete mostrar um pouco sobre a produção, a distribuição e o comércio dos biscoitos típicos da nossa cidade. Atualmente em fase de finalização, o filme é uma produção totalmente independente. E é claro que fazer cinema dessa forma é sempre um desafio diário. Quando você trabalha com cinema, principalmente no interior, uma coisa que eu aprendi é que é tudo sempre muito engraçado. Histórias assim, quando você vai gravar em algum lugar livre, assim, ao ar livre, mil coisas podem acontecer, problemas de produção também. Uma vez a gente estava nos Campinhos e a van quebrou, a gente ficou lá, eram umas 7 horas da noite, assim, ilhado, sem saber o que fazer. Acabou que a Kombi que a gente estava foi puxada por um outro carro na BR. Então, assim, é sempre um risco e assim, ações muito divertidas. A direção é de Roberto Jaffier, cineasta conquistense que trabalha na área do audiovisual desde 2008. A equipe é quase toda de fora, mas a maior parte do elenco é daqui. Para alguns dos atores, o filme foi a primeira experiência no mundo do cinema. O convite foi uma coisa assim, né? Havia já uma pessoa pegando um personagem, só que não deu muito certo. Aí um amigo, Rodrigo Freire, ele chegou e colocou meu nome, né? Me citou na produção. Aí foi tipo um dia antes. Aí no outro dia eu já estava lá, já fiz o primeiro ensaio, meio improvisado, né? Tanto que foi muito, eu esqueci o termo que se utiliza dentro do cinema, mas assim, foi muito o caco, né? Que o pessoal fala que é o caco. A ideia de Viva o Polvilho Brasileiro é usar o ciclo do polvilho como pano de fundo para uma reflexão sobre a expansão econômica regional. O filme ainda não tem previsão de lançamento, mas com certeza vale a pena esperar para ver. E o Câmera na Mão termina aqui. A gente encerra o programa com imagens de alguns filmes que passaram em edições anteriores da Mostra Cinema Conquista. Esse programa foi um produto da oficina de telejornalismo ministrada pela professora Cibele Barbosa, do curso de Comunicação Social da UESB. Até a próxima. Tchau! Gente, eu sabia, só dependia de mim, gente, era só me dedicar, era questão de tempo isso. Eu queria saber como é que a gente vai ficar. Tá, eu admito que eu tenho uma atraçãozinha por Joca. Minha vida já é tão chata, cheia de problema. Arriscar um pouquinho vale a pena de vez em quando.
O Madrigal, quando foi fundado por Gentil, foi no dia 22 de maio de 1968, com uma fita A Noite dos Generais. A abertura do Madrigal foi com isso. O menino é seu neto, mãe. O Roberto. A senhora não está lembrada dele? Roberto, essa daqui é a sua avó. Você tem que fazer silêncio toda vez que o bicho aparecer. Ele anda rondando as casas da região. É criança que some, gente grande que desaparece, outros morrem.